Bom dia, pessoal. Esse vídeo tem como objetivo ajudar vocês a resolver questões de fusos horários. Eu deixei ali no Moodle 13 questões de vestibular para que vocês resolvam, e também dentro da nota de aula de fusos horários tem ali um mapa em que eu situo vários pontos e peço para que vocês definam os horários desses pontos, tá? Que é muito simples. Tá? Então, o objetivo, na verdade, aqui é bem rápido. Espero ajudar vocês na resolução das questões de vestibular. Tá? Então, nós vamos iniciar essa apresentação. Eu vou mostrar aqui para vocês um PowerPoint. E começando por esse mapa que está lá na nota de aula, tá, pessoal? E onde eu peço que vocês definam os horários dos diversos pontos, considerando que em C, está aqui, ó, que está nesse fuso horário que é 45 graus a oeste de Greenwich. Esse fuso horário é o fuso horário oficial do Brasil, o fuso horário que pega Porto Alegre, São Paulo, Brasília, todo o Sudeste, o Nordeste, o Sul, né? E é menos 3 horas em relação a Londres. Então, aqui é simples, né? Tudo que estivermos a leste desse ponto tem horas adiantadas, tudo que estivermos a oeste, horas atrasadas. Então, se aqui são 12 horas, pessoal, nesse fuso, 13, nesse 14, nesse 15, nesse 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. O que vai acontecer nesse aqui? 1 hora já do dia seguinte, nesse 2 horas do dia seguinte, nesse 3 horas do dia seguinte. Para o oeste, as horas atrasam 1 hora por fuso. Então, se aqui é 12, aqui seria 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Observem que aqui 3 horas e aqui 3 horas. Olha, mesmo horário? Sim, mesmo horário, só que de dias diferentes. Essa linha é o que a gente define como a linha de mudança de data, LID, que também está explicada na nota de aula. Então, se aqui nós temos 3 horas, por exemplo, do dia 10 de maio, aqui nós temos 3 horas do dia 9 de maio. Então, vejam que no hemisfério oeste é um dia atrasado em relação ao leste, aqui nesse último fuso. Tá? Bom, então assim, se resolve questões de fuso horário, se define os horários no mundo inteiro a partir de um mapa de fusos. Esses limites são teóricos. Os limites práticos, como vocês podem observar lá na nota de aula, eles têm desvios, né? Por exemplo, esse aqui no Brasil, ele pega todo o Rio Grande do Sul, esse aqui do Brasil, ele envolve todo o Nordeste. Esses desvios são para que uma mesma região, o mesmo estado, ou pequenos países, não sejam incluídos em horários diferentes. É aquele horário prático que se obedece na realidade, mas vocês têm que conhecer os princípios da definição dos horários, que são com base nesse aqui, que são os horários teóricos. Essa questão aqui, a questão que eu selecionei, questão 1 da URGS 93, ela dá uma situação em que na cidade A, 150 a leste são 18 horas, e no mesmo instante pede o horário, então, pede a longitude de uma cidade B, onde são 4 horas. Então, nesse caso, pessoal, nós temos aqui os horários e nos é pedida a longitude de B. Olha só, A, 150 a leste, 18 horas. B, 4 horas, não temos a longitude. Como é que a gente faz para achar a longitude de B? Bom, vamos aqui. Primeiro, achar a diferença horária. Bem fácil, né? 18 menos 4, 14 horas. Tá? Segundo, 14 horas vezes 15 graus. Né? Por que 15 graus? Cada hora vale 15 graus, é um fuso. 210 graus. Terceiro ponto. O que a gente faz com esses 210 graus? Observem aqui. Eu sei que de A para B nós temos 210 graus de diferença de longitude. O que eu tenho que saber agora é se esses 210 graus eles vão para o oeste ou para o leste de A. Como é que eu acho isso? Olha, o ponto B tem horas atrasadas em relação a A.
Se tem horas atrasadas, quer dizer que o ponto B está para o oeste de ela. Né? Quanto para o oeste, 210. Então, pessoal, para que a gente faça isso e não se confunda em termos de hemisfério, eu já posso imaginar de cabeça, olha, se eu tenho ponto A 150 a leste, eu for 210 para o oeste, eu vou até o zero, onde está o mediano de Greenwich, e vou mais 60. Né? Aí eu chego a 210. Matematicamente, a gente pode fazer assim, ó. Olha aqui, ó. Eu pego 150 graus, sinalzinho positivo, né, que está invisível aqui, mas é positivo porque é leste, né? Se fosse oeste seria negativo, e eu sempre somo com o valor que eu achei aqui. Só que aí dentro dos parênteses aqui, eu vou incluir o menos, o sinalzinho menos ou mais. Menos se for para o oeste, como é o nosso caso. Mais se for para o leste. No nosso caso, realmente é menos, né? Porque as horas são atrasadas ali. Então, eu tenho 150 mais menos 210, menos 60. Ou seja, menos 60 é 60 graus oeste. Chegamos a essa resposta aqui, letra D. Muito bem. Se eu for resolver a questão 3, é uma questão que envolve voo, né? Viagem. Essa é um tipo de questão muito comum, né, em vestibulares. Vamos ver aqui o que nos traz a questão. Vou puxar aqui um pouquinho. Olha aqui, ó. Um avião Concorde é um avião que não voa mais, tá? É um avião francês de passageiros, supersônico, muito caro, já deixou de voar. Decola de Paris, 48 graus e 50 minutos norte, isso aqui é a latitude, né? Norte ou sul, e 2 graus e 20 minutos leste, de Greenwich, longitude, quando os relógios marcam 12 horas. Voa para o Rio diretamente, que tem essa latitude e essa longitude. Primeiro, dizer que a latitude não interessa. Questões de fuso horário se resolvem com longitudes. Em sentido contrário à rotação da Terra, também não interessa qual o sentido. Na questão sempre vai interessar horário de saída, horário de chegada e as longitudes. Tá? Onde pousa 4 horas de voo? Aqui sim. Qual é a hora local da partida na capital carioca no momento de aterrissagem desse avião? Bom, como é que a gente resolve essa questão, então? Primeiro, vamos notar que ele pede o horário do relógio. Então, o horário dos fusos horários e não o horário solar. Pessoal, importante. Quando a gente vai resolver uma questão de fuso horário, com base nas longitudes, e se nos pedem o horário dos relógios, né? Os horários legais, o horário dos relógios, e não o solar, nós vamos pegar as longitudes dos lugares, mas não ela em si. Nós vamos sempre para a longitude mais do mediano central mais próximo, que é a múltipla de 15 ou zero. Aqui, ó, 2 graus. 2 é mais próximo de zero do que de 15. Então, para Paris, eu uso 0 graus. Rio de Janeiro, 43 graus e 12. O mais próximo, 45. Então, para efeito da questão, eu vou usar a longitude de Paris, 0, e não 2. Rio de Janeiro, eu vou usar 45 e não 43. Tá? Isso facilita os cálculos. Então, o primeiro passo, achar a diferença em graus de longitude entre os dois pontos, entre 0 e 45. Qual a diferença? 45 graus. Transformar graus em horas, dessa forma, 45 dividido por 15, 3 horas, né? Já que cada hora é 15 graus. Então, temos 3 horas de diferença entre Rio e Paris. 3 horas somente. Aí vamos ver o seguinte, ó, o avião levou 4 horas na viagem. Se ele saiu de Paris às 12, hora de Paris, chegou ao Rio às 16. 12 mais 4, horário do voo. Mas esse horário é o horário de Paris. Eu sei que o Rio tem 3 horas atrasadas, porque o Rio está a oeste de Paris. Portanto, eu terei no Rio 16 horas, horário de Paris de chegada, de aterrissagem, menos as 3, vou chegar ao horário do Rio, que são 13 horas. Ok? Então, a resposta está aqui, letra C. Um esclarecimento aqui nessa questão. A URGS, assim como qualquer outro
vestibular de outra instituição, e mesmo eu, nas minhas questões, a gente pede que o aluno, exige que o aluno consiga fazer os cálculos teóricos, né, com base nos fusos teóricos, quando a gente dá as longitudes. Na verdade, Paris não tem 3 horas a mais que o Rio, tem 4 horas, porque Paris usa o fuso prático, o fuso legal, que é 1 hora a mais do que Londres. Eles poderiam usar esse aqui, que seria o mais lógico do ponto de vista geográfico. Ó. Eles estão só a 2 graus de, 2 graus de Londres. Mas não, mas eles preferem usar o outro fuso, o fuso mais adiantado, que é de mais 4, como é o caso também da Espanha e dos outros demais países continentais da Europa, com horas todas adiantadas em relação a Londres. Tá? Mas vocês não teriam obrigação propriamente de conhecer isso. Ou até teriam, mas não é o caso solicitado pela questão. A questão pede para simplesmente trabalharem com os dados que estão aqui e, teoricamente, chegarem à resposta. Tá ok, pessoal? Tá? Muito obrigado, então. Aproveitem bastante aí, estudem bastante. Espero que consigam resolver as questões, resolver todas as questões, e mais tarde eu coloco um outro vídeo com a solução de todas. Certo, pessoal? Muito obrigado. Até o próximo encontro. Tá ok?